Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as métricas na gestão de serviços e também de segurança da informação, abordando um pouco aí das normas que regem esse tema de segurança dentro do sistema de informação, na verdade. Esse trabalho foi sob a orientação do professor Dr. José Braz de Araújo, do Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo, tá bom? Vamos ao trabalho, me acompanhem aí, qualquer dúvida, sugestões, deixem aí nos comentários, que com certeza aí, na medida do possível, será respondida e vamos debater um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Me acompanhem. Bem, então tá aí o tema, tá bom? Métricas na gestão de serviços e segurança da informação, ok? Vamos dissertar um pouquinho sobre isso daí. E por que é importante, então, ter um sistema de métricas dentro da gestão de uma empresa, de uma grande empresa aí, de uma empresa de respeito? Porque essa frase de autor desconhecido, mas que faz muito sentido. Percebam aí, o que não se monitora, não se mede. O que não se mede, não se controla e não melhora. E o que não melhora, é claro que não foi gerenciado, é algo que você não gerencia. Então, é sim importante que tudo o que acontece dentro da empresa seja monitorado, seja medido, seja controlado, porque, afinal de contas, precisa ser gerenciado. E aquilo que não tem um gerenciamento foge do controle, não se sabe o que está acontecendo. Mas como fazer esse sistema de métricas? Como desenvolver essa etapa? Será que existe algum segredo? Será que existe regras em algum lugar que nos ajudem a fazê-lo? Sim, existe. E isso justamente é o que vai ser abordado. E o que mais que nós vamos abordar aqui neste trabalho, tá bom? Vamos abordar os requisitos da norma ISO, vamos falar da cláusula 9.1, que aborda um pouquinho dos temas aí de segurança da informação. Vamos falar, já que estamos falando aí de segurança da informação, vamos falar da norma 27004, a principal norma aí que rege o tema deste trabalho. Vamos mostrar um desenho do processo de medição de um sistema de gestão, como que ele deve acontecer, os métodos para monitorar, medir, analisar e avaliar se está tudo acontecendo ok, se está tudo bem, como que estão acontecendo as coisas dentro da nossa empresa. E vamos ver ainda a elaboração de um programa de medição ou de métricas de um sistema de gestão, tá bom? Vamos comigo? Vamos ver então aí o tema? Então, quais são os requisitos da norma 27001 de 2013, que é um pontapé inicial aí desse tema? A cláusula 9.1, ela trata de monitoramento, de medição, de análise e também de avaliação. A organização, ela deve avaliar o rendimento da segurança da informação e a efetividade do sistema de gestão da segurança da informação. Então, essa cláusula 9.1, ela se preocupa com esses dois aspectos principais. Está realmente funcionando o seu sistema de segurança da informação? Ele é efetivo? Como que nós podemos determinar realmente a efetividade ou a eficácia deste sistema? Tudo isso vai ser abordado aqui e é abordado nessa cláusula 9.1, tá bom? Vamos ver alguns exemplos do que tem lá? A organização ela deve determinar, primeiro, o que precisa ser monitorado, precisa ser medido, inclusive os processos de segurança de informação e também de controles da empresa. Os métodos para monitorar, a forma como vai ser medido, como vai ser analisado e como que vai ser avaliado de maneira correspondente para garantir que os resultados sejam válidos. Notem essa observação. Os métodos selecionados devem produzir resultados comparáveis e reproduzíveis para serem considerados como válidos. Então, se é capaz de rodar novamente aquela pesquisa, aquele método, ele é capaz de ser replicado e você verificar que, ok, realmente está certo essas informações, então é a forma correta aí de você monitorar, medir, analisar e avaliar, né? Então, temos aí essa norma aí da ISO, essa cláusula 9.1. O terceiro ponto, ele fala também sobre a empresa determinar quando foram realizados o monitoramento e a medição. Então, você ter lá documentado que foi feito, ok. Foi feito há quanto tempo? Foi feito há 10 anos? Foi feito há 5 anos? Toda tecnologia ela sofre
constante melhoria, toda a parte aí de invasão, de hackers, de cyberataques, o tempo todo está tendo novidades e o mercado também aí de segurança digital também tem novidades para combater esses malfeitores internéticos, digamos assim, digitais. Então, nada adianta a sua empresa ter feito todas essas métricas aí, todas essas etapas de verificação, mas quando você olha na documentação, faz muito tempo que isso foi efetuado. Então, precisa se tomar cuidado com o tempo também, tá? A empresa aí, a cláusula 9.1, fala que a organização ela deve determinar quem deve monitorar e quem deve medir também, tá? Então tem que estar lá bem claro quem foi o responsável por essas etapas aí. Também ainda a empresa, a organização, ela deve determinar o item 5, quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Então vai ter métricas, vai ter avaliações, vai ter tudo isso, ok. Mas e depois? Quando isso vai ser analisado? Quando serão tomadas medidas quanto a isso? E ainda quem deve analisar e avaliar estes resultados, tudo isso é tratado lá pela cláusula 9.1. Então, a organização, em resumo, ela deve manter as informações documentadas como evidência dos resultados do monitoramento e da medição. Quando sofrer auditoria, seja das ISO, seja de clientes, o que quer que seja aí de sistemas de qualidade, de melhorias aí de segurança da informação, quando a empresa for passar por essas auditorias, a documentação tem que estar ok, tem que estar pronta, tem que estar à mão. E a cláusula 9.1 dessa ISO, ela trata justamente disso, para tomar esse cuidado, tá bom? Mas por que é necessário monitorar, medir, analisar e também avaliar todos esses aspectos? Porque conhecer o rendimento do nosso sistema de gestão, ou seja, se está atendendo às necessidades e às expectativas das partes interessadas. Está atendendo? O gerente está contente? O diretor está contente? Os clientes? Os investidores? Como que eles estão se sentindo referente à qualidade do seu departamento de segurança digital? Ou do seu departamento de gestão, aí toda a gestão da empresa como um todo. E para realizar também ainda uma autoavaliação do rendimento do nosso sistema de gestão e a eficácia dos controles existentes. Estou controlando determinados pontos aí da minha produção, da minha empresa, da minha gestão. Esse controle é eficaz realmente? Está bem elaborado? Os resultados estão claros? Por isso é importante sempre fazer esse monitoramento e essas métricas também. E também para identificar não conformidades e violações de algum requisito legal, contratual, normativo, estatutário ou ainda o requisito de negócio. Então, esse monitoramento vai nos permitir ver internamente o problema antes que ele extravase as fronteiras da organização. Por isso é importante o tempo todo estar em cima, estar monitorando, estar medindo o que está acontecendo em nossa organização. E serve ainda também para estabelecer um processo de melhoria contínua, não é verdade? Qual o intuito aí de toda a empresa de gestão, sistema de gestão? Ser cada vez melhor, estar cada dia mais competitivo aí com o mercado. E para isso precisamos e devemos melhorar todos os dias um pouquinho mais. E graças a essas métricas, esse monitoramento, isso sim é possível, tá bom? Então esses são os aspectos aí. Bom, tive um probleminha aqui, já estou aparecendo agora para todo mundo, beleza? Vamos continuar então. Falando sobre os requisitos da norma na ISO, na cláusula 9.1. Então, o que é necessário? Monitorar, medir, analisar e avaliar, tá bom? Como caráter obrigatório, devemos medir e monitorar, notem o que ela diz. Avaliar a eficácia das ações para tratar dos riscos e oportunidades, inclusive a maturidade do controle. Isso está lá nas versões 6.1.1 e 2, na ISO 27000, que fala como avaliar a efetividade das ações de tratamento de risco, tá? Fala ainda sobre os objetivos do sistema de gestão, também na linha B, ali do 6.2, na ISO 27000, que fala sobre também aí os objetivos de segurança da informação devem ser mensuráveis e também trata-se viável. Não é? Então, vemos aí algumas métricas para serem aplicadas, mas e como que está a viabilidade da aplicabilidade desta regra, dessa norma,
desse item que vai ser imposto aí para tratar da segurança da informação. Temos que ver também a questão dos resultados das ações corretivas, revisar a efetividade das ações corretivas realizadas. Realmente, há a necessidade constante de analisar, monitorar e avaliar para ver se vale a pena continuar com determinados aspectos e onde há pontos para melhoria. Vemos ainda os programas de capacitação e conscientização. De nada adianta implantar um mega sistema de segurança da informação se o usuário continua colocando a senha embaixo do teclado, no post-it, na tela, compartilhando usuários, enfim. Temos que ter aí capacitações e também conscientização de que é um dever de todos a segurança na empresa. Trata ainda das não conformidades de caráter legal, contratual do negócio e estatutário. O que está contra o estatuto da empresa? Precisamos alinhá-lo, precisamos estar a favor desse estatuto. Precisamos aí, com as normas contratuais entre as organizações terceirizadas, estar dentro da legalidade também dessas normas contratuais. Então, tudo isso é tratado dentro dessa cláusula 9.1. A efetividade do sistema de gestão, a efetividade dos processos obrigatórios deste sistema, o alcance, a gestão de risco, gestão de oportunidades, a definição de objetivos, os tratamentos, como que isso é auditado, como que isso é revisto na questão do ponto de vista aí da direção e também outros aspectos. Tudo isso abordado na ISO aí, na sua cláusula 9.1. E vamos falar do ponto focal aqui deste trabalho, deste assunto aqui, que é a ISO 27004. Vamos ver alguns aspectos mais importantes aí, mais destacáveis, né, que a gente pode trazer. Por exemplo, ela trata da visão geral da medição da segurança da informação, e lá nós encontramos o quê? Os objetivos, o programa de medição, os fatores de êxito, os modelos de medição que podemos encontrar e implantar aí numa organização. O ponto sexto aqui ainda fala sobre a responsabilidade na gestão de medição ou métricas de segurança da informação. A administração de recursos é tratado neste ponto, a capacidade e também a conscientização de todos para que essas métricas ocorram e ocorram de maneira ordeira, tá? O ponto sétimo aqui fala sobre o desenvolvimento dessas métricas, dessas medições, trata sobre o alcance dessas medições, a necessidade, o objetivo e também quais são esses atributos de medição. E ainda fala sobre o desenvolvimento de toda a estrutura que vai ser necessária para que essas métricas aconteçam, tá bom? O ponto oitavo trata sobre a operação em si dessas métricas, dessa medição, fala sobre a visão, sobre a integração dos processos, como que eles devem ser feitos, como que deve ser feito o recolhimento desses dados, o armazenamento e ainda a verificação de todas essas medições que foram feitas, para que tudo isso vire aí um relatório de tomadas de decisões. O ponto 9 ainda fala sobre reportar os resultados de medição e análise dos dados. Essa análise ela deve ser medida, reportada e comunicada. E ainda o item 10 fala sobre avaliar e melhorar o programa de medição de segurança da informação, ou seja, avaliar se o programa está de acordo com todos aqueles critérios que foram identificados e estabelecidos, se estão sendo monitorados, revisados, avaliados e melhorados quando necessário. Sabemos que sempre vai ser necessário pontos de melhoria, sempre teremos aí algo mais a se trabalhar, tá bom? Vamos analisar aí agora, então, um desenho de um processo de medição de um sistema de gestão que poderia ser aí, então, implantado numa empresa fictícia, em alguma empresa aí que a gente venha trabalhar, para poder, enfim, encaixá-la numa empresa real. Temos que ter aí a gestão do programa, trabalha mais ou menos aí como um ciclo PDCA, não é? Então, precisa se estabelecer qual vai ser essa gestão, o que tem que acontecer lá dentro. Precisamos, então, no próximo passo, fazer a implementação deste programa, dessa gestão. Uma vez estabelecido, outra vez implementado, é hora, então, de fazermos o monitoramento. Monitorar, revisar o que está acontecendo, para partirmos, então, a partir dos resultados obtidos, fazermos melhorias. Quando chegamos à melhoria, estabelecemos quais serão essas melhorias, implementamos essa melhoria, monitoramos e revisamos se está dando certo,
fazemos novas melhorias, estabelecemos essas novas melhorias e assim a gente entra no ciclo da gestão deste programa, tá? Analisando do ponto de vista aí do programa em si, então trata-se do que cada uma dessas etapas? A parte de estabelecimento é a gente recoletar informações, armazenar e verificar esses dados, ver se está tudo correto. Aí vem para a parte de análise, analisar essas informações coletadas. Precisamos então, após essa análise para esse programa, para esse desenho desse processo de medição, reportar os resultados, né? Sejam eles negativos, sejam eles positivos ou ainda um resultado ali que está ok, não melhorou, não piorou, mas chegamos então ao ponto da comunicação. Comunicar aos responsáveis, às partes interessadas, quais devem ser então os pontos de melhoria aí a serem aplicados e chegamos de novo ao começo do ciclo, né? Que vamos recoletar informações, vamos armazenar, vamos verificar, para depois analisar, reportar, comunicar, e assim a gente entra no ciclo contínuo de melhoria nesse sistema de gestão, certo? Analisando um ponto aí, cada um dos aspectos que trata as ISOs aí, na questão do implementar melhoria, então vemos ali na questão de a melhoria, temos que implementar essas melhorias no quesito de estabelecer. Nós vemos que temos que estabelecer objetivos, temos que estabelecer o programa como um todo, o que vai ser feito, quais foram aí ou quais serão os fatores de êxito. Então você tem que pôr uma meta. O nosso êxito aqui é se nós atingirmos tal resultado. Esse é o fator de êxito. O modelo com que vamos seguir e que recursos nós temos em nossas mãos. Recursos tecnológicos, recursos humanos, entre outros. E vem a parte de implementar. Qual vai ser o alcance da nossa medição nesse sistema de gestão? Que informação necessária teremos a nossas mãos ou precisaremos? A seleção do objeto e atributos de medição, o desenvolvimento da estrutura de medição, a estrutura de medição por si própria, a coleta de informações, a análise e o reporte, né, o relatório dessa medição. Precisamos ainda documentar e implementar. Lembra que eu falei lá atrás a importância de documentar tudo isso aí, deixar tudo guardadinho, sempre para futuras consultas aí ao longo do tempo? E ainda a parte muito importante aí já mencionada, que é a capacitação e conscientização de todas as partes envolvidas, nossos queridos funcionários aí principalmente, não é verdade? E aí vem o ponto de monitorar e revisar. Quais serão os critérios de avaliação para determinar que aquilo foi feito com sucesso ou que houve um insucesso aí na sua implantação? Há ainda a necessidade, novamente, de monitorar, revisar, avaliar. Monitorar, revisar, avaliar. Com tudo isso, a gente consegue chegar aos pontos de implementar melhorias. Estabelecer, implementar, monitorar, melhoria, estabelecer, implementar. E assim ficamos no ciclo PDCA de contínua melhoria de todos os processos, de todo o nosso departamento aí, aliás, de todo o nosso sistema de gestão, ok? Vendo aí o próximo ponto, alguns métodos para monitorar, medir, analisar e avaliar. Então seria recoletar, armazenar e verificar os dados de medição, é tratado lá no item 8.3 da norma ISO. Analisar os dados de medição, determinar os níveis segundo os critérios vistos lá no item 9.2. Na questão de reportar resultados, é interpretá-los, né, interpretar esses resultados, quais são os seus indicadores, comparar então aí com alguns critérios de decisão que devem ser feitos e por fim no item 9.3 tratado lá na ISO, comunicar às partes interessadas internas e externas, especificar os resultados e receber os comentários aí das partes envolvidas para que a gente passe para a próxima etapa, que seria o reinício deste ciclo, tá bom? Então estes são os pontos. O que eu preciso, então, medir? Né? O que trata aí o desenho do processo de medição de sistema de gestão? Eu preciso medir o quê? Os processos dessa gestão, ok? Preciso ter os objetivos do controle, eu preciso ter os controles em si do que está acontecendo, o que está sendo medido, o que está sendo avaliado, e preciso implementar os processos e também os procedimentos, ok? O que eu vou medir? Então, eu tenho objetos de medição. Eu vou colocar um atributo lá na minha área de gestão, eu vou medir o atributo A, o B, o C. Eu tenho que determinar exatamente o que vai ser medido. Isso tem que ficar muito bem claro e muito bem documentado acerca do que nós realmente queremos quando estamos implementando
este sistema de gestão, de medição, ok? Vemos ainda como medir, tá? Temos indicadores, onde tem descrição, o escopo e os critérios. Temos a medida derivada ou a função, em pontos aí para serem analisados e colocados, feito cálculos ainda sobre a eficácia dessas medições. E a medida base, que é a métrica que nós vamos ter, tá bom? E depois nós vamos para resultados da medição, que é onde nós avaliamos, validamos o rendimento e a eficácia de todo esse controle que foi feito do sistema de gestão, ok? Continuando aqui, falando sobre o desenho desse processo de medição do sistema de gestão, precisamos, então, chegou na parte de validar o rendimento e a eficácia. Aí vem a pergunta, como que eu vou medir? Então tem que ver aí o tipo do método para monitorar, o tipo do método que vai medir, que vai analisar e também que vai avaliar tudo isso daí. Nós vemos essa etapa lá nos resultados da medição. Temos os indicadores, as medidas e vamos para os resultados da medição. Primeiro, temos que ver a questão subjetiva da coisa, né, digamos assim, que é o fator humano. Então, o fator humano aí é meio subjetivo porque não temos como dizer com exatidão qual será o comportamento humano diante de algumas situações aí de segurança da informação. Podemos prever alguns, mas jamais podemos prever sua totalidade de eventos. Por isso que chamamos de subjetivo. O objetivo, que é baseado então em regras numéricas, pode ser do tipo manual, automático ou semiautomático. E citando alguns exemplos aí, no questão do manual, seria a maturidade dos controles, então os controles já foram amadurecidos, já se trabalham com eles há um tempo, já se sabem como funcionam. O semiautomático, que é aí então a questão do acesso aos privilégios não autorizados, não é verdade? Você, como um coordenador aí, como um gestor, acaba passando o seu acesso a quem não deve, né? E também tem a questão do automático, que é o IPS, é o Sistema de Prevenção de Intrusos. E os resultados devem ser, como eu já disse anteriormente, comparáveis e também reproduzíveis, para poderem serem testados aí numa possível auditoria vindoura, ok? Falando ainda sobre o ponto do que é preciso medir, o que vou medir e como medir, temos aí alguns tipos de indicadores sugeridos, tá? Pode ser, por exemplo, o nível de comprometimento, e este deve estar acima dos 80%. Então, contando aí com todos os funcionários envolvidos, todas as partes envolvidas, temos que ter um comprometimento acima de 80% para determinar a eficácia desse sistema de gestão, de segurança aí. O nível de conhecimento de todos sobre ele deve ser 100%, todos devem estar atentos ao que está acontecendo. Podemos medir aí a porcentagem de participação, a porcentagem de cursos aprovados para que as pessoas se capacitem, para que os envolvidos estejam capacitados a atuar em cima disso. Temos, então, a medida base, a métrica, são horas de participação dentro desse projeto, dentro desse sistema, horas convocadas, o número de cursos aprovados contra o número de cursos desaprovados. Então, temos alguns exemplos de métricas aí que podem ser aplicadas dentro desse sistema de gestão, ok? E o que um programa de medição deve conter? Ainda aí sobre a elaboração de um programa de medição. Ele deve ter políticas e objetivos do programa de medição de sistema de gestão, ou seja, um conjunto de normas e regras aí ditando como que tudo isso vai acontecer, ok? Temos que ter aí o segundo ponto, critérios de análise e avaliação dos resultados da medição. Você está avaliando isso com quem? Qual é o seu critério? Tá excelente, tá ótimo, tá mediano, é de 0 a 10? Como que a gente vai fazer essas medições aí? O alcance do programa de medição, isso em nível de sistema de gestão. Então, a quem eu estou fazendo a medição aí, quem vai ser alcançado, a estrutura, o item 4, a estrutura do quadro de controles, quais são os objetos e atributos de medição e também os seus métodos a serem organizados e aí auferidos, certo? O item 5, a organização do programa de medição. Então, é uma atribuição de responsabilidades e também de competências a serem aí vistas e ditas aí, determinadas aí dentro desse sistema. O item 6º, identificar os fatores de êxito e os riscos do programa de medição. O que está dando certo, o que pode ser um risco aqui no meu sistema aqui, que pode deixar um dado meio incompleto,
meio duvidoso, tudo isso deve ser analisado e verificado com uma certa destreza. O item 7º, estabelecer os procedimentos do programa. Devemos aí, então, recoletar os dados, elaborar as métricas e os indicadores, a geração dos informes, né, dos reports aí do que está acontecendo. O item 8º, identificar os recursos que serão necessários aí nessa empreitada. O item 9º, definir os objetivos específicos dos objetos e atributos selecionados a medir. Então, o porquê se quer medir determinado ponto aí do sistema de gestão, o que vai ser determinado, o que exatamente dentro da empresa aí, do departamento, do processo, o que quer que seja, vai ser medido, por quê? Então tem que ter um objetivo aquilo ali. Determina e documenta qual é esse objetivo, tá bom? O item 10º, estabelecer o planejamento das medições e também a forma de concluir as atividades, certo? Então, planejamento, um cronograma, um dia por vez, qual etapa vai ser cumprida, até que dia da semana, até que dia do mês, a cada quanto tempo, de que forma, tem que ter um planejamento, senão acaba chegando nunca ao fim, né, dessa elaboração desse sistema de medição aí. O item 11, relatórios dos resultados medidos. De nada vale toda essa trabalheira se no final você não tiver números para comparar e para tomar decisões. Então, há a necessidade, sim, desses relatórios. E, por fim, no item 12, monitorar, revisar e melhorar o programa. Sempre este é o intuito do programa. Propor melhorias, analisar se as melhorias estão sendo feitas, acompanhar, medir, mais melhoria, acompanhar, medir, mais melhorias, sempre tendo aí no meio do caminho também os relatórios para verificar e aferir aí se essas métricas estão sendo cumpridas, estão sendo aí bem executadas e propor então melhorias a partir do resultado, tá bom? Então aí, ó, ao elaborar um programa de medição, devemos tomar cuidado com os tipos de relatório e também dos resultados das medições. Se o relatório vai para o nível operacional, deixá-lo ali mais na questão de níveis executivos e tudo mais, na linguagem ali que eles vão tratar, que eles vão elaborar aí melhorias, que eles vão propor aí uma forma de trabalho melhor, a verificar ainda se for por nível tático para níveis de gestão ou se for por nível estratégico, lá o alto escalão da empresa, cada um tem aí que ter acesso a um tipo de informação, uma forma de receber esses relatórios. E no fim aí, já que vamos propor melhorias, já que esse sistema de gestão visa propor melhorias, são esses níveis aí que vão trazê-las, que vão dar o aval para que elas aconteçam, não é verdade? Então temos que tomar cuidado com o tipo de relatório para quem ele está indo. Isso posto, chegamos então a algumas conclusões após este trabalho e aí algumas sugestões de implantação numa empresa, seja ela fictícia ou não, como que deve ser feito. Primeiro, a implementação e a operação de um programa de medição, ela garante então a totalidade, aí, ou quase totalidade, do cumprimento da cláusula 9 do sistema de gestão, que trata de monitoramento, medição, análise e também a avaliação. Vemos ainda que a implementação e a operação de um programa de medição é uma das bases para assegurar a melhoria contínua da organização. Então, se a empresa quer crescer, quer voar alto, ela precisa ter esse sistema de gestão, ela precisa acompanhar de perto o que está acontecendo aí debaixo do seu teto. Então, os altos executivos, os diretores e tudo mais precisam, sim, ser incentivados a terem esse sistema de gestão e acompanhar aí o que está acontecendo debaixo dos seus narizes, não é verdade? É necessário conscientizar e capacitar os usuários e responsáveis sobre o programa de medição de um sistema de gestão. Então, não adianta dar um formulário para ser preenchido na mão do peão, digamos assim, falar, vai lá, mede isso aí para mim. Tem que realmente ser treinado, capacitado, propor cursos, a pessoa tem que ter, aí o responsável ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter maturidade para entender a importância de estar fazendo aquele processo. Entender a visão geral do porquê o processo está acontecendo e não apenas a sua visão micro ali da situação, sem ter o todo. E aí ele vai ter aí muito mais gana, muito mais raça para vestir a camisa da empresa aí e propor essas melhorias contínuas. Vimos ainda que a norma ISO e IEC 27004
trata das métricas do Sistema de Gestão de Segurança da Informação e ela é um guia para implementar o processo de métricas, ao qual leva um programa para assegurar o cumprimento lá da cláusula 9 que abordamos hoje, tá? E ainda, por fim, o programa de métricas faz com que uma empresa proporcione informações confiáveis às partes interessadas. Então, se você tem uma empresa, se você é responsável por uma empresa e essa empresa ela está preocupada em mostrar os seus resultados para a comunidade, para os seus investidores, para os seus futuros investidores, para os seus futuros acionistas, para toda a comunidade em si, é preciso sim manter aí métricas eficazes, manter relatórios eficazes, documentações eficazes aí de que as coisas estão acontecendo dentro da normalidade e que a melhoria contínua está acontecendo. Então esse é um breve relato aí que eu tinha para trazer, para compartilhar com todos, sobre um pedacinho aí da ISO 27004, sobre esses sistemas de métricas, de sistema de segurança de gestão e tudo mais, como que devem ser implantados, sobre esses cuidados que devem ser tomados, tá bom? Fico aí à disposição. Esse trabalho foi aí, então, para o professor Dr. José Braz de Araújo, do Instituto Federal de São Paulo, como mencionei no começo, no campus São Paulo, do curso de pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Informação. Um excelente curso, recomendo a todos aí. Realmente puxado, saímos de lá com um cabedal de conhecimento na área de gestão e de tecnologia aí também. Incrível, recomendo a todos, fica aí a indicação, tá bom? E espero ter contribuído um pouquinho para quem conseguiu assistir esse vídeo aí até o final, tá bom? Obrigado a todos e até breve.